Meus amigos, cá estamos de volta. Eu, de Matão, Orson Peter Carrara e Américo Sucena, de São Paulo. Nós concluímos a gravação da série Capítulo 18 de A Gênese e agora trazemos uma novidade. Decidimos estudar o livro Nosso Lar. Possivelmente daremos sequência até que as circunstâncias o permitirem, quiçá fazermos a coleção toda da conhecida série Vida no Mundo Espiritual, assinada pelo espírito André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. E vamos iniciar com a primeira obra, Nosso Lar, aquela obra que foi lançada pela Federação Espírita Brasileira em 1944. E há uma significação muito interessante, porque Emmanuel assinou a apresentação, o prefácio da obra, no dia 3 de outubro de 1943. Bastante significativo, né, meus caros amigos, seguidores do canal, participantes aqui desse estudo que iniciamos hoje. E realmente a obra de André Luiz é riquíssima, desde as primeiras páginas, desde as primeiras linhas da apresentação de Emmanuel. E o nosso benfeitor Emmanuel, aquele que conduziu as atividades mediúnicas de Chico Xavier, neste prefácio com o título Novo Amigo, assinado em 1943, no dia 3 de outubro, no mesmo dia e mês do nascimento de Hipólito Leão de Nizar Rivaio, que nascera lá no distante 1804, foi a data que Emmanuel assinou essa página belíssima que vamos nos ocupar hoje e que traz muito ensinamento. Então, nós vamos passar a palavra ao Américo para iniciar os comentários dessa belíssima página Novo Amigo. Américo. Então, eu não tenho a informação atualizada que a gente pode conseguir para o próximo programa, mas em 2003, quando o livro Nosso Lar completou 60 anos, a Federação Espírita Brasileira, a FEB, ela lançou uma edição comemorativa para comemorar 1.500.000 exemplares do livro. É uma cifra absurda para os padrões espíritas, né? Porque é um best-seller, realmente. E vendeu não só aqui no Brasil, mas vendeu em outros países também, porque o livro foi traduzido para o castelhano, para o inglês, para o francês. Então, é uma coisa admirável, um livro espírita, naquela época, ter essa tiragem, esse número de exemplares vendidos de 1.500.000 exemplares. É bastante expressivo mesmo. E de 2003, quando a obra completou 60 anos, até 2020, quando estamos gravando esse programa, são 17 anos. E 17 anos, né, Américo? Nós tivemos aumento da população no planeta, no Brasil, está em língua portuguesa. Um livro que já foi traduzido, aliás, eu vou me informar para quantos idiomas ele já foi traduzido. Não temos essa informação agora, mas vou verificar isso para informarmos quando efetivamente já tratarmos da própria apresentação do livro feita por André Luiz, o seu autor, e depois no início do capítulo 1. Muito interessante buscar essa informação. Quantos idiomas já foi traduzido? E também, da mesma forma, verificar a quantidade de livros vendidos em 17 anos. Aumentou a população brasileira, aumentou o número de espíritas no Brasil, a obra virou filme dentro desses 17 anos, né, Américo? Então, tudo isso pesa e aumenta a venda, a procura do livro. Sem contar ainda, né, Américo, que parece-me que esse livro já está em e-book também, disponível. Deve estar. Sim. Então, isso acresce também a leitura da obra, ainda que não considerado no número de exemplares físicos, impressos. Tudo isso vem somar ao esforço desta obra maravilhosa que aí está e que vamos iniciar hoje. André Luiz é um nome, um pseudônimo. O próprio autor vai dizer assim depois. E Emmanuel começa dizendo sobre isso, né, Américo? Começa falando que, diferentemente do que acontece aqui quando se apresenta um autor na Terra, o Emmanuel não ia fazer referência ao homem antigo que foi André Luiz, né? E a gente sabe hoje quem que ele era, né? Mas à época essa informação não foi dada, né?
Só mais tempo depois a gente ficou sabendo que é uma referência ao pesquisador brasileiro Carlos Chagas, né, que descobriu a doença de Chagas, né? Mas, enfim, o Emmanuel está dizendo aqui, logo no início do seu prefácio, que ele está apresentando um irmão novo. É interessante porque os espíritos, quando chegam em determinado nível de conhecimento, eles já não se preocupam em se mostrar o que foram, os títulos acadêmicos que têm, e aqui é o exemplo que ele dá. Ele está apresentando um homem novo, renovado, que não tem a preocupação de parecer maior do que ninguém, mas de contar a sua experiência pessoal. E ele apresenta o André exatamente desse jeito, né? Alguém que vai contar histórias da vida espiritual. Mal sabíamos nós que ele ia escrever 14 livros sobre a vida espiritual. Com detalhes impressionantes, né? Com depoimentos, com exemplos, com cenários reais da vida humana e seus desdobramentos no plano material, no plano espiritual. E realmente o Emmanuel começa dessa forma, né? Apesar dos encarnados tentarem identificar quem é esse André Luiz, quem é esse espírito que assinou esse nome, na verdade, esse é um detalhe absolutamente secundário, né? É a experiência de um espírito, e o Emmanuel vai dizer que o esquecimento temporário é uma bênção, né? É bom, o esquecimento é uma bênção para todos nós, porque todos nós até quando estudamos em ocasiões passadas, falamos dos condicionamentos que criamos, e os condicionamentos pesam muito na situação do espírito. E para libertar-se de condicionamentos, de traumas, de culpas, de manias até, o esquecimento é uma coisa muito boa. Talvez se o espírito se identificasse vivamente aí, fulano de tal, assinasse um nome famoso, conhecido ou desconhecido, sabe-se lá, talvez não conseguisse alcançar o que alcançou, né, Américo? Você disse há pouco aí, mal sabíamos nós que ele ia escrever 14 livros com a profundidade com que ofereceu. Se tivesse se apresentado, se identificado, talvez não tivesse causado o impacto que causou com o conteúdo atrás de um pseudônimo. Porque certamente mexeria com os familiares que ainda estavam encarnados aqui na Terra, né? E já havia tido uma situação difícil para o Chico Xavier, para o Emmanuel também, com o fato do caso Humberto de Campos, que nós não vamos aqui lembrar, mas só citar, porque foi um momento difícil, né? Houve um problema lá com a família de Humberto de Campos, o Chico foi à barra dos tribunais, junto com a Federação Espírita Brasileira, né? Mas, enfim, isso foi superado, mas, a partir daí, alguns espíritos tomaram mais cuidado com esse negócio de revelar quem eram antes, né? Ainda mais alguém que teve projeção na ciência aqui no Brasil, né? Ele vai dizer, inclusive, que o espírito autor necessitou, ele usou esse verbo, despojar-se de todas as convenções, inclusive do próprio nome, para não ferir corações amados. É muito interessante esta observação do Emmanuel, como você disse, referindo-se ao episódio, né? Mas aqui nesse começo, Américo, eu comentei com você em off antes, né? Cheguei a destacar com você. Existe uma afirmação de Emmanuel que pulou aos meus olhos, né? Saltou aos meus olhos ao meu raciocínio. Vai dizer o Emmanuel, quando está se referindo aí à questão do anonimato, quando está se referindo a esse cuidado dos espíritos, em dizer, numa frase magistral, ao meu coração me saltou muito forte: os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde, ainda em flor. Isso aqui lembra um pouco a ansiedade que temos com as questões, né? Aqueles que estão colhendo não devem forçar os que ainda estão plantando, devem aguardar aqueles que ainda estão em lavoura verde, até porque, né, Américo, em determinadas circunstâncias somos nós as lavouras verdes, né? Sem dúvida, né? É interessante que é um cuidado que os espíritos têm de preservar o livre-arbítrio, e como eles conhecem lá do outro lado da vida aqueles que patrocinam as reencarnações, eles sabem das tendências, dos propósitos do programa reencarnatório. Aliás, programa reencarnatório é um tema muito bom que você faz com brilhantismo, diga-se de passagem. Eu continuo fazendo, meu amigo, continuo fazendo. Então, quem sabe isso
às vezes as pessoas que já têm mais tempo de conhecimento espírita não se dão conta que há companheiros que ainda estão noviciando no espiritismo, mas que são espíritos bem preparados, e às vezes eles podem ser criticados numa lavoura que nem começou ainda, né? Quantos palestrantes estão começando a falar de espiritismo no Brasil e no mundo? Tem um monte de gente, e às vezes uma crítica inicial, ela pode ofender aqueles que estão plantando a lavoura que ainda está verde, enquanto outros já estão colhendo frutos maduros, as espigas maduras. Eu acho a frase emblemática, né? Fizemos até uma imagem, e se você quiser, nós podemos compartilhar aqui com o espectador do programa. Eu gostaria, eu ia até pedir para você que compartilhasse a imagem, porque ela diz bem isso daí. Antes que você compartilhe, deixa eu só acrescentar aqui, né? Porque a gente a experiência que você vai adquirindo com os anos, não é só como palestrante, você deu o exemplo do palestrante, mas isso vale para tudo na vida, né? Você vai adquirindo a experiência com os anos, com o amadurecimento normal da vida, e a gente tem que pensar que os que são mais jovens, nós já vivemos essas experiências, eles chegarão também na experiência que acumulamos. Nós não temos o direito, né, de forçar, de impor, quer dizer, tudo tem seu tempo, existe a lavoura verde mesmo, existem os que estão plantando e os que já conseguem colher. É a situação que se oferece para todos nós, né? Mas compartilha a imagem, Américo, vamos ver. Vamos lá. Essa imagem é muito significativa, né? Porque mostra uma lavoura, né? E depois, em seguida, o texto de Emmanuel. É interessante que aí existem lavouras em vários estágios, né? Tem uma que foi plantada recente, que é essa mais marronzinha, tem mais terra do que lavoura. Depois tem uma verdinha mais clarinha, mais incipiente. Depois tem um verde mais robusto, até um verdão, para usar um jargão futebolístico de sua preferência. Isso não estava previsto aqui. Não, saiu sem querer. Mas é muito bom. Eu gostei. Não vai editar, não vai cortar isso, não. Não, até porque o Cássio vai gostar dessa brincadeira. E o Alexandre também. Até porque, né, um estudo de uma frase, de um capítulo, de um livro de tanta profundidade merece uma descontração como essa, né? Américo, enquanto estava vendo a imagem aí, você projetando a imagem, eu notei algo que não tinha visto antes, porque eu já tinha visto a imagem partilhada anteriormente pelo Américo, até comentei com ele que pus no Instagram, né, para divulgar a frase. E eu prestei atenção numa coisa que eu não prestei antes. As cores diferentes, né, a tonalidade de cor mais viva ou menos viva, etc., mais clara, mais escura, etc., bem podem significar as experiências diferentes da vida. E é interessante porque, às vezes, aí é uma comparação vulgar, claro, mas, às vezes, as diferenças geram ciúmes da posição já alcançada. E voltamos na velha questão dos sentimentos, né? Gera ciúme, gera inveja, gera exploração, gera abusos. Vejam que a frase ela é muito ampla, realmente, principalmente com uma imagem que enseja esses raciocínios que podem ser ampliados, né? É admirável, Américo, uma coisa que me encanta, é admirável que uma frase espírita te permite ampliar o raciocínio de maneira fabulosa. Qualquer frase desses grandes pensadores da humanidade, a gente tem uma coleção delas, né, permite isso, porque a frase normalmente é uma síntese do conhecimento. Então, só quem mesmo tem muita experiência consegue consolidar frases desse tipo, né? Bem curtas, né? E, ao mesmo tempo, com grande conhecimento. Jesus era mestre nisso, né? E outros mestres também apareceram na humanidade para nos contar isso. E essa é particularmente do Emmanuel, que tem muita frase boa, né? O próprio André Luiz tem muita frase boa. Ô, Américo, o Emmanuel vai dizer aqui, na continuidade da sua apresentação, do seu prefácio, que este livro não é único, que outros espíritos já comentaram as condições de vida além túmulo e que
há muito tempo, essa equipe vinculada a Chico, né, desejava trazer para o círculo deles alguém que pudesse transmitir a sua experiência. E você fez uma pesquisa dessas obras que antes de Chico, antes de André Luiz, também já abordavam o assunto. Você separou aí algumas obras para citar, né? Eu separei sim, você me lembrou de uma segunda obra. Deve existir mais, Orson, mas eu confesso que eu não tenho uma lembrança mais viva para relacionar todas. Mas a obra que eu conheci já há muito tempo, que é de 1913, repare que ela tem 40 anos, aliás, tem 30 anos antes do lançamento do Nosso Lar. A Vida Além do Véu é de um reverendo inglês conhecido como George Vale Owen. Na edição da FEB aparecia esse G ponto, né? G Vale Owen. É um reverendo anglicano ou protestante, eu não sei exatamente qual é o ramo do protestantismo que ele professava. Mas o reverendo, ele escreveu uma obra fantástica, né? E no começo da obra, ele conta mais ou menos o que ele fazia. Diz que ele retirava-se para a sacristia, né? E deixava folhas de papel em branco, naquela época, 1913, à luz de velas, porque apesar da lâmpada já ter sido inventada, não tinha chegado ainda lá na cidade do reverendo, né? Então, ele psicografava, a mãe dele psicografou. A impressão que eu tenho é que ela vivia numa esfera além de Nosso Lar, acima de Nosso Lar, porque fala de coisas que o André não fala, mas não quer dizer que seja assim. Mas, enfim, tem alguns fenômenos interessantes que são citados lá e que foram contados pela primeira vez nesse ano, 1913, publicados pelo reverendo. Depois nós temos aqui no Brasil um livro de 1926, que foi escrito em papel de pão por Ivone do Amaral Pereira, que é o Memórias no Suicida. E ela não chegou a psicografar. Esse livro, na realidade, é o registro do sonambulismo lúcido da Ivone. Ela saía do corpo, ia com o seu guia espiritual, visitar os locais onde se passava ou onde se passou aquela experiência, no caso, a experiência de Camilo Castelo Branco, o grande escritor português que se suicidou. Então, ela registrava o que acontecia e tinha tanta lucidez que ela mesma diz, num outro livro, que era capaz de lembrar de uma camada de pó sobre um móvel e do esvoaçar de uma cortina, tal a lucidez sonambúlica que ela tinha. Então, ela vinha e depois escrevia o que ela viu e o que o espírito contava a ela, né? Então, não era psicografado, não aparece o termo psicografia no livro, né? E depois você me lembrou de um livro que o próprio Caio Barchuti, você podia falar um pouquinho disso. Pois são obras muito interessantes essa referência, porque eu li esse livro há muito tempo, faz muitos anos que eu li esse livro. Mas é um detalhe importante, porque Caio Barchuti falou de circunstâncias e situações do mundo espiritual antes de André Luiz. E Caio Barchuti era um médium muito inspirado, tinha uma mediunidade excelente, tinha muita inspiração, muita conexão com os seus mentores, né? E também descrevia essas situações, e ele colocou muitas dessas observações nos seus livros, né? No seu livro, aliás, que é A Vida no Outro Mundo, publicada em 1932, a sua primeira edição. Quer dizer, 12 anos antes da publicação de Nosso Lar. E é muito interessante porque nessa obra ele traz também detalhes sobre o mundo espiritual. No capítulo 18, por exemplo, ele vai dizer: no outro mundo, como neste, existem planos de existência, mundos superpostos, um acima dos outros, constituindo uma espécie de escada de perfeição. Na Terra é também assim. Existe um lugar para o camponês iletrado e para o homem de ciência. Os índios e silvícolas não poderiam viver em São Paulo, no Rio de Janeiro. Tudo no outro mundo obedece a uma ordem espiritual bem determinada, sem privilégios, nem exclusões. Essa referência é muito interessante, porque volta a citar aí o que você comentou há pouco, Américo, sobre as descrições de Ivone Pereira, né, que talvez fosse um plano diferente de André Luiz, o descrito por ela, né, nas suas excursões.
ela descreve pelo menos 3 situações, né? As regiões mais difíceis, onde Camilo Isso. passou os primeiros tempos depois, logo após o suicídio, depois uma instituição conhecida como Maria de Nazaré, em Portugal, estamos falando de regiões espirituais de Portugal. Camilo era português, escritor português. Nessa instituição, eles estavam em determinado nível dessas esferas que contornam a Terra. Isso. E depois ela faz a referência a uma outra cidade, a cidade de Esperança, que estava acima daquele núcleo em que Camilo foi recebido, foi tratado e se ambientou novamente à vida espiritual. Então, fala de 3 níveis, basicamente, mas tem mais, porque depois, em 1983, o Chico, com a ajuda da Igorina Cunha, lança um livro chamado Cidade no Além. E ali ficou claro para nós, e a gente vai mostrar depois uma imagem simplesinha, mas para compor essas esferas espirituais que estão envolvendo a Terra, né? É muito interessante. Essas esferas, o Cabachuto cita aqui no seu livro também, Vida no Outro Mundo, né? Ele vai fazer referência. Eu não vou ler para não se tornar aqui cansativo ou antididático, mas é o que nós vamos encontrando aqui na sua obra, referindo-se a esta existência real. Uma existência com esferas variadas. Ele vai dizer aqui num determinado trecho que a vida ali é isenta do ganha-pão. O trabalho é mais suave, muito mais, independente de suores, fadigas, canseiras, e ainda mesmo esse trabalho, quanto seja obrigatório, como é o trabalho na Terra, tem o seu limite para permitir as distrações, o estudo, a formação do intelecto, o progresso do espírito. Os que se amam se constituem famílias, obedecem às leis sociais de respeito mútuo, muito mais do que na Terra. Então, são trechos, assim, Américo, desta outra obra que também se refere ao mundo espiritual antes de André Luiz. André Luiz veio pelo Chico, né? Isso, antes de André. Então, nessa mensagem de apresentação, que é o prefácio do Emmanuel, ele também faz uma outra explicação. Pelo menos ele fala com todas as letras, né? Nas esferas invisíveis ao olhar humano. Portanto, a matéria existe em níveis que nós desconhecemos. E lá na obra do Livro dos Espíritos, que é a nossa obra básica, né, há referências a isso, Orson, né? Nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos uma referência de que existem matérias em níveis que nós desconhecemos. E é matéria, ele não fala em fluidos, é matéria, né? E para quem quiser, eu até anotei aqui a pergunta, é a pergunta de número 36, logo no começo do livro, né? Existe algum lugar vazio no universo? A resposta não, não tem nada vazio, né? Ou seja, o Criador, ele não tem, ele economiza tudo, né? Tudo tem aproveitamento, né? Essa história de que existem mundos, só tem vida na Terra, né? Com 250 bilhões de galáxias no nosso universo, É não muita tem o menor pretensão, né? sentido, né? Para nós não tem o menor sentido, porque nós já sabemos que o Criador, a inteligência suprema, não vai fazer coisa que não usa, né? Pois é. Então, mas E, e depois, Orson, e quem descobriu isso foi a Mara também, a Mara Sucena, estudiosa da doutrina, ela descobriu na Gênese de Kardec, no capítulo 6, lá no item 19, a mensagem que todo mundo conhece, eu já li, já tinha lido aquilo várias vezes. O espírito de Galileu Galilei se comunica pelo médium Camille Flammarion e diz uma frase logo nisso aqui. E diz assim: até aqui, porém, temos guardado silêncio sobre o mundo espiritual, que também faz parte da criação. Como assim? Faz parte da criação? Se faz parte da criação porque tem matéria, né? E, portanto, a Terra foi criada nos seus vários níveis, né? Nos seus vários planos, né? E a semelhança do átomo terrestre, que tem 7 níveis energéticos em torno do núcleo de prótons e nêutrons, a Terra tem 7 camadas, segundo a obra da Igorina Cunha, né? Aqui o Emmanuel só fala em esferas espirituais, mas o Chico então, depois vai... Américo, quando você abre, independente da quantidade de esferas, mas quando você abre essa perspectiva de esferas variadas, quantos estágios de comportamento e se abrem aí, né? Sim. Quantos? O próprio Chico, no Pinga Fogo, foi instado por um dos entrevistadores
Por que que o Espiritismo considera que os planetas são habitados, se em Marte as sondas pousaram lá e registraram só terra vermelha, né? Por isso que Marte era meio vermelhinho assim. E o Chico, naquela época, já dizia assim: olha, nós devemos estudar com mais atenção a respeito da energia escura e tal, né? Então, depois, já a energia escura foi descoberta nos anos 30, se não me engano. E agora, mais recente, nos anos 2000, alguma coisa, foi descoberta a energia escura, aliás, a matéria escura. Então, Isso. energia escura e matéria escura preenche tudo, né? Então, tem uma referência aí, provavelmente, ao fluido universal, que é a base de toda a matéria, né? Então, nós estamos descobrindo devagarinho. Se você manda uma sonda para Marte e a vida não ocorre na crosta, a sonda vai afundar e vai parar lá na crosta e passa pela superfície onde moram os habitantes. E, portanto, se eles não foram vistos, é porque vibram em outro estado vibratório de matéria. Porque a gente só enxerga aquilo que vibra com a frequência que nós podemos captar, e pelo olhar e pelo ouvido humano. Não é? Então, existe vida estuante em todo o universo. Né? E de variada manifestação, né? Não Agora, tem. o Chico também foi bem discreto, né, Américo? É, Olha, devemos olha, estudar. devemos estudar e tal, né? Saiu pela tangente, mas hoje a gente sabe que ele acertou, né? Ele sabia disso, né? Ele estava informado. Como a revelação tem que ser gradativa, senão ela fere, e aí a pessoa pode até perder credibilidade, né? Hoje a ciência admite tanto energia escura como matéria escura. Como assim? Matéria escura? É. Tem densidade, tem peso e você não vê. O E a escuro quer cabeça. dizer que você não enxerga, só isso, porque você, dependendo do aparelho visual, você enxerga. Por exemplo, os espíritos enxergam o nosso lar. Lá eles enxergam, nós aqui não Sim, enxergamos. Né? Vamos supor sim. que a gente faça uma viagem aí pelo espaço sideral, você vai passar direto, né? Não vai ver coisa nenhuma, né? Ô, Américo, sobre isso que você está falando, isso aí também foi dito por Emmanuel no próprio prefácio que ele fez, né? Ele fala que muita gente vai rir das Ah, informações e vai criar ironia, como aconteceu, né? E ainda acontece, né? Pessoas que duvidam dessas informações. E o Emmanuel se refere a quanta coisa que no passado era motivo de chacota, motivo de ironia e que hoje é uma realidade, né? Porque era outro tempo. E as informações trazidas por André Luiz também são assim. Muita gente vê aquilo e fica desconfiado, mas peraí, isso é coisa de louco, onde já se viu isso, né? E está lá escrito, o tempo vai avançando e a gente vai constatando, como você disse aí, gradativamente essas afirmações. Né? E tem gente que duvida ainda. Né? ainda, né? Não tem importância. Então, Como mas é que esses estão mexendo na lavoura mais novinha ainda. Não perceberam ainda, mas vão perceber, porque somos filhos do mesmo Criador, independente de raça, cor, localidade onde a gente vive, religião. Nós somos espíritos eternos, né? E cada um está num canto, na escada evolutiva que é infinita, né? Cada um está num degrau, né? Os que estão abaixo do nosso degrau enxergam menos do que a gente enxerga. E os que estão acima de nós enxergam mais do que a gente enxerga. É simples assim. Por isso que a gente exatamente. não deve criticar ninguém, nem os que estão abaixo, nem os que estão acima. Né? São estágios de entendimento, de maturidade, de compreensão, né? Porque realmente é um universo de possibilidades mesmo. Então, o nosso Emmanuel assina essa página belíssima de apresentação, um novo amigo, né? E ele vai concluir aqui no último parágrafo. Realmente é muito importante a gente concluir aqui o estudo dessa tarde para dizer, né, que André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é de nos colocar face a face com a própria consciência, que é onde está o céu ou o inferno, né? O céu e o inferno são estados conscienciais. E ele fala ainda que o intercâmbio com o mundo invisível é um movimento sagrado, em função das reflexões, dos ensinamentos
que traz. E valoriza, situa a terra como uma oficina sagrada, que ninguém deverá menosprezar, sem conhecer o terrível engano a que se submete o próprio coração. Então, ele convida o leitor que está de posse do livro a guardar a experiência do autor, né, no livro da alma. Ela diz, eu vou ler aqui porque não dá para dispensar isso aqui. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Isso aqui é essencial, né, Américo? Viver essencial. Dignamente. É essencial. Mas tem uma coisa que eu queria, antes de encerrarmos, Orson, de contar que eu me lembrei durante essa noite. O livro Voltei, do irmão Jacó, que é, na realidade, Frederico Figner, e que foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, a FEB, lá no Rio de Janeiro ainda, e ele prometeu que, quando desencarnasse, voltaria para contar a sua experiência pessoal na sua chegada lá e tudo mais. Ele fez essa promessa e, de fato, ele procurou cumpri-la. Então, na primeira tentativa de o fazer, ele foi, então, até o... Esse fato é muito engraçado. Né? Até Pedro Leopoldo, né? E ficou esperando a vez dele, né? Então, entra espírito, sai espírito, escreve isso, escreve aquilo, e ele nada, né? E ele já estava incomodado, né? Até que um amigo espiritual que o acompanhava disse: escuta, você está preocupado com o quê? Não, eu estou aqui até agora, fui diretor da Federação Espírita Brasileira, não escrevi até agora. Meu amigo, André Luiz, que nem espírita era, ficou 700 dias consecutivos ao lado do Chico para criar afinidade. Quando eu ouvi essa primeira notícia, a primeira vez que eu li o Voltei, achei absolutamente estranho isso, né? Agora, dá para entender com um fenômeno que nós conhecemos como Bluetooth. Se você quiser conectar um aparelho sem fio com outro, você tem que aproximar os dois e esperar um tempo para eles se entenderem. E tem hora que não se entende, né, velho? Tem hora que não se entende. 700 dias, foram quase 2 anos consecutivos, 2 anos seguidos, 2 anos, para ele criar afinidade, porque tem que ter isso. O médium não é uma máquina que se veste e escreve, né? Então, é muito, muito curioso isso. E o Frederico conhecia o Chico quando encarnado, né? Conhecia. Eles se conheciam. Isso que é mais interessante ainda. E o André Luiz não, né? O André Luiz não, ele reclama exatamente isso. O André Luiz não era espírita, né? E já começou escrevendo. Aí o instrutor falou, não, ele não começou, ele ficou 700 dias perto do Chico para tentar se afinizar com ele, para poder conseguir transferir algumas ideias. Né? E ele estava chegando ali, aquele dia. Né? E o mais interessante, Américo, quando você fala aí de ficar perto do médium para criar essa afinidade, não é uma questão apenas física, né? Tudo bem, você deu o exemplo aí dos aparelhos que você aproxima do Bluetooth lá para eles se entenderem. Ali existe todo um esforço de sintonia mental mesmo, de afinidade psíquica, né? Quer dizer, é muito mais complexo do que o Bluetooth, porque o Bluetooth é dirigido por forças físicas, né? Lá não, lá entram sentimentos, né? Lá entram afinidades mesmo, né? Quer dizer, mas a lei é a mesma, é a lei da atração, né? A lei da atração. Os semelhantes se atraem. Enquanto você não tem semelhança, você tem que conviver com a pessoa para criar essa semelhança, né? Então, nas horas de trabalho do Chico, que tem a hora do trabalho e tem a hora do almoço, das necessidades fisiológicas, tomar banho, dormir. Na hora do trabalho, o André estava lá exatamente para provocar essa sintonia, 700 dias antes de escrever a primeira página. Que coisa fantástica. Né? Não, a gente está falando do espírito. E o médium, então, né? E o médium? Aí é outros capítulos. Outro capítulo. Mais alguma coisa a acrescentar aí, Américo? Não. Será que... Acho que esgotamos, quer dizer, nunca se esgota. Nunca se esgota. Você sempre pode pegar uma palavrinha do Emmanuel e falar mais um pouco, né? Mas acho que o principal nós conversamos aqui. O próximo passo é falar um pouquinho da introdução do André Luiz, ele faz uma apresentação do livro, né? E depois
já seguimos no primeiro capítulo, tentando pegar essas pérolas que ele foi deixando ao longo da sua obra, né? Essa questão das espigas aí já virou um artigo, viu? Já está publicado. Já virou um artigo, já está publicado, já está na internet aí, na apresentação de Nosso Lar, o nome do artigo. Então, para bom escritor, qualquer frase basta. Ela explode. Explode, né? Porque a frase é uma condensação de ideias. Você mostra a frase e comenta tudo que ela pode ali apresentar. Isso, né? Exatamente. Esse é o segredo. Esse é o segredo. E como você disse aí anteriormente, durante sua fala, os espíritos nobres, eles conseguem condensar muitas ideias numa frase. Né? Que você abre aquilo e não tem fim, né? Quer dizer... Então é isso, Américo Sucena. Nós concluímos hoje o episódio número 1 da série André Luiz, Nosso Lar. Esperamos que ao longo dos próximos quantos anos, eu não sei, mas vamos ver. Não dá para prever quanto tempo vai durar isso, mas vamos iniciar. Então você tem a perspectiva de nos acompanhar aí, o seu cabelo, você que está assistindo, vai ficar branco como o nosso talvez embranqueça mais. Vamos ver quanto tempo nós vamos ficar aqui para concluir um livro. Até a próxima semana, então, com a apresentação de André Luiz e o capítulo 1 do livro Nosso Lar. Muito obrigado a você e até a semana que vem. Até a próxima.